Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link está na descrição. Para um controle do governo Sim. mundial, entendeu? E, Não, e é esse o objetivo final. Sim. Não, mas isso eu concordo. Eu só vendo dentro desse cenário, tentando criar aqui a situação, eu acho que é melhor para eles se as pessoas estiverem aqui existindo. Então, assim, eu não sei se elas vão prejudicar tanto assim a população a ponto de ter uma terceira guerra, matar um monte de gente, porque eles precisam das pessoas escravizadas no VR, treinando o algoritmo, treinando a IA para eles terem mais sucesso no que eles querem. Então, o que eu acho que vai acontecer agora, não de verdade, porque eu não sei se vai acontecer, mas assim, o que eu tô sentindo que vai acontecer é que cada vez mais a gente vai ser dominado pela tecnologia, cada vez mais essa massa que a gente comentou antes vai ser cada vez maior e cada vez mais hipnotizada, porque ela vai estar dando os dados para esse robô manipular ela, então as pessoas vão ficar... Elas já ficam o dia inteiro no celular, mas assim, elas vão ficar muito mais, talvez num VR, talvez numa simulação, dentro de casa, numa kitnet pequenininha, num sofá, pedindo comida do iFood, alguma coisa assim, e vão... Isso vai ser uma grande massa de pessoas nessa situação. Em cima você vai ter ali o robô, as IAs, e em cima delas vai ter gente ganhando muito dinheiro com isso. E eu acho que vendo de uma maneira estratégica, agora você tem que pensar de que lado você quer estar. Do lado do cara que vai estar no sofá, ou do cara que vai aprender a pelo menos mexer nesse negócio e tentar criar alguma coisa, pra pelo menos tentar criar algo alternativo a isso. Então eu acho que não é de interesse dessa elite acabar com tudo e acabar com todo mundo, porque elas precisam, quanto mais gente escravizada por esses algoritmos e pela IA que eles estão gerando, melhor. Então, assim, que bom se eles estiverem, para eles, né, do ponto de vista deles, 7 bilhões de pessoas o dia inteiro num VR treinando uma IA para eles se beneficiarem. Eu acho que esse é o futuro mais provável que pode acontecer. Eu não acho que a gente vai para uma guerra com destruição, que vai acabar tudo. Eu acho que vai ser... Se a gente puder chamar isso de guerra, será uma guerra silenciosa e uma guerra contra a alma do ser humano, não uma guerra ativa, com destruição, com prédio caindo, esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser os dois, entendeu? Porque esse cenário distópico, imagina você implementar esse cenário de controle para 1,5 bilhão de muçulmano. Como que você faz isso? Como que você pega 1,5 bilhão de muçulmano e converte eles para esse liberalismo moderno? Você só não vai conseguir. Você vai ter guerra. E é isso que está acontecendo no Oriente Médio, entendeu? Então, a guerra mundial ela vai acontecer porque tentar dominar o mundo vai causar uma resistência. E a gente já está vendo essa resistência acontecendo. E ela só vai crescendo. Você não percebe que as guerras só aumentam? A guerra na Ucrânia já dura 2 anos. E não está parecendo que vai acabar tão cedo. Aí começou um monte de golpe na África, um monte de país deu golpe militar. Aí teve a guerra em Israel. Aí agora a Guiana tá prestes a ser invadida. Meu, a gente tá vendo uma escalada dos conflitos. E isso tem um motivo. Tem algo que tá causando esse descompasso entre as sociedades mundiais. E na minha opinião, é essa agenda. É essa agenda de controle mundial. Que tá obrigando as pessoas a resistirem, né? Por exemplo, qual resistência está acontecendo na África, por exemplo, que você falou? Por exemplo, a África, boa parte dela é colônia da França. Sim. Então, o que a França faz? Ela garante a estrutura de poder lá, e aí finge que são estados independentes, mas na verdade a França controla tudo, desde a moeda, o preço das commodities e tal. E aí eles ficam comprando urânio por centavos, quando vale centenas, e mantém a África num estado perpétuo de pobreza, porque eles são colônias. E foi por isso que teve um monte de golpe. Porque com o enfraquecimento do Ocidente e dos Estados Unidos, os países africanos estão começando a utilizar a ascensão da Rússia e da China
para enfrentar os colonizadores. E aí eles dão um golpe de Estado e começam a vender o urânio que era barato para a França um pouco mais caro, ou bem mais caro, para a Rússia e para a China, entendeu? E aí começa a construir um país mais rico. Tá, então por esse lado é bom. Isso aí tá tranquilo, isso tá legal. Tá legal, só que quanto mais se fortalece o bloco do BRICS, e mais o Ocidente vai querer, vai se sentir ameaçado, e quando isso acontecer, ele vai provocar guerras. E é por isso que a gente vai para a Terceira Guerra Mundial. O Ocidente não vai só aceitar, os Estados Unidos não vai só aceitar perder a hegemonia global. Então, nesse cenário, quem vai causar essa guerra é os Estados Unidos. Porque ele não vai aceitar perder o posto para a Rússia e para a China. É possível. Então, eles têm que ficar na deles e tentar... Se eles acreditam no livre mercado, eles têm que voltar a ser aquela América maneira e tentar criar um país, criar uma alternativa para voltar a esse posto de ser o país mais pica, pô. E essa é a bandeira do Trump. Por isso que ele tá fazendo tanto sucesso. O Make America Great Again. Ah, é? É isso que ele fala? É isso que ele fala. O que eu tô falando é, ao invés de fazer guerra e ficar brabo porque a China e a Rússia, sei lá o que, estão se fortalecendo, dá um jeito aí, meu. Vai lá e, sei lá, faz um país foda aí, quem sabe você volta a ter esse posto aí. Seria o melhor. É porque os Estados Unidos, ele tá sofrendo ataques. Os globalistas, eles odeiam os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos está enfraquecendo, entendeu? Por isso que essas guerras, elas são por enfraquecimento dos Estados Unidos. Eles gastaram bilhões e centenas de bilhões lá na Ucrânia numa guerra perdida. E agora vão gastar bilhões também em Israel numa guerra que vai dar só merda pra eles. Mas aí não é porque tem muita gente que ganha dinheiro com guerra. E na verdade a guerra não é feita para ter a destruição completa e para acabar com tudo. É porque um grupo de pessoas ganham muito dinheiro com guerras pelo mundo. Então é por isso que elas acontecem. Exatamente. Então eu não vejo acabando. Eu acho que eles vão levando até o limite do caos, até onde eles consigam ganhar muito dinheiro com as situações, e aí eles param, aí volta ao normal, e eles vão gerando pequenos caos. Assim. Eu acho que essa visão de que vai chegar nesse apocalipse e vai acabar tudo, e vai ser uma merda completa, eu não consigo enxergar assim. Porque eu acho que nem é do interesse deles. Se acabar a guerra, eles param de ganhar dinheiro. Eles Sim, precisam só que manter a guerra. às vezes eles acham que eles têm o controle do mundo e não têm. Eles Mas achavam que a não tem Rússia ia ser fácil pra eles, que eles iam derrotar a Rússia em algumas semanas, ia falir a Rússia, tirando ele do SWIFT lá, fazendo as sanções. Se fuderam. Se fuderam. Rússia tá mais forte do que nunca e agora eles estão correndo a Rússia de ver uma Rússia se expandindo. Então, mas alguém está ganhando com isso. E eu acho que o poder está na mão um nível acima do que você está falando. Você acha que então tem o governo mundial e Rússia e Estados Unidos são apenas ficções, esses países? Eu tendo mais a acreditar nisso, que tem alguém jogando War, só que ele é todos os jogadores ao mesmo tempo e cada movimentação desse War eles sempre ganham. Pode ser. Mas que o mundo tá indo pro um conflito cada vez mais generalizado, tá. Eu não sei a que ponto a gente chama de Terceira Guerra Mundial, porque já houve outras guerras mundiais e o mundo não acabou, entendeu? Eu não tô falando que o mundo vai acabar. Sim. Mas você falou que a guerra da Ucrânia com a Rússia tá há 2 anos. Mas assim, não fede nem cheira também, né? Tá na média, assim, não tem nada acontecendo. Não, milhares de pessoas morrendo todo dia, pô. Tá Sim, mas acontecendo. do ponto de vista de quem tá lá é horrível, mas se a gente for só ver os dados, a frieza dos dados, não tá expandindo nem tá diminuindo, tá uma média, eu acho. Não sei porque eu não tô acompanhando. Na verdade, a Ucrânia, ela tá cada vez mais fraca, né? Porque os Estados Unidos não tá mais conseguindo fornecer dinheiro infinito para a Ucrânia. Primeiro porque Israel começou uma guerra e agora o foco para eles é ajudar Israel. E segundo porque internamente, politicamente nos Estados Unidos, o povo americano não quer que os Estados Unidos fique financiando a Ucrânia, entendeu? Então existe uma resistência muito grande do Congresso liberar mais verbas. Então isso faz com que a tendência seja que eventualmente a Rússia vá dominar a Ucrânia, vai vencer essa guerra. E aí cria-se uma expectativa de que talvez eles vão continuar expandindo suas operações militares em vez de só
aceitar a vitória e ficar de boa, entendeu? Entendi. Eles vão tentar pegar o resto da Ucrânia, que eles estão num pedaço só agora, né? Eles não Isso, estão... um terço. Eles pegaram um terço da Ucrânia. Entendi. Mas agora eles estão querendo pegar a segunda cidade maior da Ucrânia, que é Kharkiv. Estão querendo dominar. Quanto mais a Ucrânia for enfraquecida por falta de recurso, mais a Rússia vai expandir. E por que os russos agora iriam parar? Porque o Ocidente tentou destruir a Rússia, né? E agora que a Rússia está vencendo, eles vão só parar? Eu não Sim. sei. Por isso que eu falo que o cenário é de Terceira Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo, então, a gente teve 2 guerras mundiais. Mas fora isso, nesses intervalos, conflitos devem ter acontecido também com mortes, pequenas guerras aqui ou ali. Acho que isso foi uma constante na história da humanidade. Aí sempre teve períodos com mais mini conflitos espalhados, depois parava, depois explodia uma grande guerra, depois parava. O meu ponto é, talvez a gente esteja vivendo só a normalidade mesmo da história humana, só que a gente está tão conectado que a gente está tendo informação o tempo inteiro de tudo. E aí a gente está achando que é algo mais grave do que a humanidade já nos mostrou. Que talvez seja uma média, a gente está vivendo uma média de tudo que a gente sempre viveu. Se tu não tivesse internet, tirando o fato de que tu trabalha na internet e tem que ganhar dinheiro na internet, mas faz de conta que você, ao invés de estar na internet, você trabalha numa rádio. Você tem um programa, você não tem internet. Finge que você não sabe que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Você sabe de ler um jornal, você vê o mínimo ali. Mas faz de conta que você não tem tanta informação assim como você tem agora. O que teria mudado na tua vida nessa situação que eu bolei agora? Como seria a tua vida nesse cenário? As guerras elas podem causar muitos problemas, como por exemplo, no Mar Vermelho, os Houthis, que são um exército que tomou conta do Iêmen em 2014, eles estavam atacando navios mercantes de Israel que estavam passando pelo Mar Vermelho. Que no Mar Vermelho tem um canal muito importante e grande fluxo das mercadorias que vai da Ásia para o Ocidente passa por aquele canal. Então os Houthis começaram a atacar navios e obrigaram que as empresas parassem de passar os navios por lá. Isso interrompe a cadeia produtiva de muitos produtos e faz com que esses produtos comecem a faltar nas prateleiras, entendeu? Então, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo na guerra, a guerra vai ter impacto, sim, na vida de todo mundo, muito também porque o mundo está globalizado e as cadeias produtivas são espalhadas pelo globo, né? Então, não importa se eu vou saber ou não, a guerra tem impacto, sim. E a gente tá vendo pessoas que estão na OTAN falando que uma possível guerra com a Rússia é real. E isso não acontece há 70 anos. Então, nós não estamos vivendo num tempo de normalidade. As guerras que estão acontecendo agora não são normais. E Será? elas... É a minha visão. Você pode achar que sim, mas eu não acho que você esteja correto nisso. Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação muito profundo na humanidade, porque o equilíbrio de forças do exterior foi quebrado e agora, por causa do avanço tecnológico e da globalização, países que antes não tinham capacidade de se impor geopoliticamente, hoje fazem um estrago tremendo. Imagine os Estados Unidos os Estados Unidos hoje está com medo de declarar guerra ao Iêmen, aos Houthis, porque eles estão com medo que o conflito no Oriente Médio se generalize. Se generalizar no Oriente Médio, a gente perde a conexão de produtos da Ásia com o Ocidente. Isso vai ter um impacto gigantesco na economia do mundo. Então, a gente pode torcer para o melhor, mas da minha visão, vendo o que está acontecendo, espere pelo pior, cara, porque eu não acho que vai ficar tudo bem, entendeu? Uma guerra mundial é um conflito de escala global, desencadeado por uma variedade de fatores complexos: competição entre grandes potências, rivalidades ideológicas, tensões geopolíticas e disputas por recursos são alguns dos principais impulsionadores desse tipo de conflito. Alianças militares e tratados podem amplificar os conflitos regionais, transformando-os em crises mundiais. Além disso,
a presença de armas de destruição em massa, como armas nucleares, químicas e biológicas, eleva o potencial de devastação a níveis sem precedentes. O perigo de uma nova guerra mundial reside na capacidade dessas armas modernas em causar destruição massiva, na interconectividade global que facilita a propagação dos conflitos e na possibilidade de escalada acidental devido a erros de cálculo ou mal-entendidos. Assim, é fundamental que a comunidade internacional trabalhe incansavelmente para resolver conflitos de maneira pacífica e promover a cooperação global, a fim de evitar o terrível cenário de uma guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial foi desencadeada principalmente pela agressão expansionista de regimes totalitários liderados por Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Hirohito no Japão. As causas subjacentes incluíram ressentimentos resultantes do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica global da Grande Depressão e rivalidades geopolíticas entre potências, culminando em invasões, anexações e alianças militares que rapidamente envolveram nações ao redor do mundo em um conflito de proporções catastróficas.